remédio que com... Olá, estamos de volta aqui com Mulheres Poderosas. Eu sou Silvia Canquerim, junto com Karen Abbe, a gente segue até às 16 horas. Hoje nós estamos falando sobre o tema sexo compulsivo. Nossa convidada de hoje, doutora Carla Ciccarello. Antes da gente ir pro break, a gente estava respondendo a pergunta do internauta, do Eduardo, né? Inclusive no break ele fez outra pergunta. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é o que diferencia o erótico do vulgar e se as fantasias, né, sexuais são sadias para um relacionamento. Foi a segunda pergunta que ele fez no intervalo. Tá, então, o que diferencia o erótico do vulgar é o seguinte, vamos ver se eu vou conseguir explicar bem. Porque assim, você pode ser erótico, você pode usar do erotismo e não ser vulgar. Vulgar é tudo aquilo que foge dos padrões esperados sociais, tá certo? O que a nossa sociedade espera de um comportamento, vamos dizer, relacionado à mulher? Que ela não seja muito expositiva, que ela não use decotes muito assim, que ela não use roupas justas, que ela se mantenha toda com um comportamento certinho. É um padrão de comportamento social. Exatamente, que cada sociedade vai determinar aquilo que é vulgar e o que não é. Então é isso aí. Agora, o erótico é tudo aquilo que você insinua, que você provoca, que fica, sabe, nas entrelinhas. Então muitas vezes é um toque de cabelo. Sabe que tem um psicólogo na USP que desenvolveu um trabalho sobre o comportamento das pessoas, de homens e mulheres, quando a gente vai assim seduzir alguém, né? Então no caso do homem, ele quando seduz, ele estufa o peito, né? Ele põe o peito, faz o peito em formato de pombo, né? A posição pombo. Pombo, exatamente, que é para mostrar o seu poder. E as mulheres costumam mexer no cabelo, costumam molhar os lábios, né? Cruzar as pernas. São comportamentos esses que já vão mostrando um certo erotismo, quer dizer, você vai tentando conquistar o outro através de mensagens que não são tão evidentes. Isso é o erótico, né? E o vulgar é isso aí. Você pode ser erótico e de repente ser vulgar, como por exemplo usar aquelas roupas que nem tinha lá, de a tiazinha, a feiticeira. Isso dentro dos nossos padrões sociais é vulgar, né? E pode ser. Vai pro escritório trabalhar com a roupa da tiazinha, por exemplo, não vai combinar, né? Isso. Uma outra pergunta dele. A segunda são sobre as fantasias. As fantasias sexuais, elas são muito saudáveis para o relacionamento, sim. Desde que, né, o casal esteja em acordo para colocar em prática, para poder, assim, de fato exercer essas fantasias, né? E também não adianta fazer toda hora. Fantasia é como se fosse um tempero diferente. Sabe quando você faz aquela comida que você está a fim de colocar uma erva gostosa para dar um sabor a mais, uma pimentinha e tudo mais? Pois é, a fantasia sexual funciona do mesmo jeito. É um tempero para melhorar a relação, para melhorar a intimidade, para criar um estreitamento nessa relação. É por aí o caminho. É como um alimento, né? Se você todos os dias come lasanha, o que será do domingo, né? O que a gente vai fazer no domingo? Agora então sim, é um tempero diferente, de fato, é uma coisa que novidade e daí chama atenção. Começa a fazer todos os dias fantasiar, fica uma coisa meio aí também esquisita, né? eu tenho que começar a ter uma infinidade, uma lista, né? O que agora eu vou inventar, o que eu vou fazer? Não dá, a coisa tem que pintar, tem que acontecer, tem que ser muito natural isso. E quando só um quer e o outro não, aí essa fantasia tem a impressão que ela deixa de ser benéfica, passa a ser um problema, porque o outro é obrigado, a mulher ou o homem. Vira cobrança, né? Vira uma cobrança, eu quero assim, aí a mulher já perde totalmente a sensualidade, o prazer, vai fazer por obrigação, e aí fica uma coisa complicada. É que muitas vezes a fantasia ela é minha, né? E o meu parceiro nem sabe dela, ela é minha. Então eu começo o quê? A pensar em todas as possibilidades para colocar essa fantasia em prática. Então eu fico pensando, puxa, mas eu não tenho muita coragem de fazer isso, como é que eu vou fazer? Não, mas eu vou, dou um jeito. Sei lá, eu penso, eu imagino, eu ensaio um pouco, eu invento um monte de coisa, vou lá e pratico. Me apresento a ele de acordo com tudo aquilo que estava na minha cabeça. Ele pode gostar ou não, ele pode corresponder ou não.
Então isso tudo cria uma certa expectativa. De repente, essa expectativa ela vai ser correspondida ou não. Eu tenho algumas pacientes, né? E eu tenho uma em específico que ela uma vez chegou pra mim e falou: cara, eu tenho muita vontade de... Eu já me vi, né, fazendo striptease pro meu marido. E pra ela era uma coisa super difícil, porque ela achava que coisa de striptease era coisa de vagabunda, e ela era toda certinha, ela não podia fazer isso, mas enfim, ela criou coragem, comprou um belo de um lingerie e foi, né? E toda morrendo de vergonha, meio desengonçadora lá, mas ela foi. Chegou perto dele, começou a fazer striptease, ele virou pra ela e falou assim: "Ih, que é isso aí? Tá louca? Por que você aprendeu isso aí? Você tá saindo com quem? Pode tirar isso aí." Nossa, coitada, ela desmontou, você entendeu? Então a fantasia era dela, não era dele. Ele se sentiu ameaçado com a fantasia dela. Por quê? Porque ele achou que se ela tá toda liberada desse jeito é porque ela tá andando com quem não deve, o que ela tá ouvindo, o que ela tá aprendendo. E aí aquela carga de preconceitos em cima da mulher, imensa, né? né? Que vem muito mais do homem para a mulher do que da sem mulher dúvida. para o homem. Agora o ideal, eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver enganada, doutora, que é se conversar naquele momento íntimo, nada como aquela conversinha de pé de orelha, onde você coloca as suas fantasias e conta o que você quer, o que você gostaria, por quê, né? E para um próximo momento você já preparou o terreno, já tem a parceria. Isso eu acho muito legal fazer. Do homem ou da mulher, isso, né? no momento assim, como quem não quer nada, joga. Vê como é que a pessoa reage, entendeu? De repente a fantasia do cara é transar com a mulher e mais uma. Joga pra ela ali como quem não quer nada e vê o que ela vai dizer. De repente ela vai falar: ai não, isso aí não posso não. Né? E agora também no momento certo, É cada um aí. tem que descobrir o seu, não é no momento em que, vamos dizer, a mulher tá lavando louça, lavando roupa, ou saindo para trabalhar correndo, e vem o marido e fala: ó, queria falar uma coisa pra você, não. gostaria muito de transar com você e mais uma, o que você acha? Vamos fazer isso hoje à noite? Quer dizer, é com toda a sutileza, com aquele carinho, né? Expondo aquilo que você quer, aquilo que você sente, e com muita delicadeza, com certeza. Karen, nosso... Olha, tem o Eduardo, ele comentou aqui que a namorada dele fez um strip, né, e disse que foi ótimo e eles nunca transaram tanto assim. Então, tá vendo? Ela teve a fantasia, você aceitou, deu tudo certo. Beleza, ótimo. Tem o Edu Carioca também, ele estava perguntando se existe mais pacientes femininos ou masculinos com essa disfunção. Mais masculinos do que femininos. O que falávamos aqui no início do programa, né? Exatamente. Bom, eu queria perguntar para a doutora Silvia, com relação doutora ao... quem? Carla. Desculpa. Doutora Carla. Muito obrigada. Desculpa. Se a pessoa que tem essa disfunção sexual, o compulsivo, se ele tem mais prazer com o ato, com a imaginação ou com o voyeur? Se ele gosta de ficar só olhando. Ele pode ter com as três coisas, né? Ele pode iniciar apenas com a imaginação. Isso pode progredir, né? Progredir ao ponto de ele se tornar um voyeur e assim sucessivamente. Quer dizer, pode acontecer nas três situações. E assim, existe uma causa específica para a pessoa desenvolver, né, essa disfunção? Por exemplo, algum trauma, algum abuso sexual, hereditariedade? O que leva uma vem, pessoa... né? Com a causa, com a causa compulsão, né? Então, a causa é a seguinte, acho que todos já devem ter ouvido falar das fases do desenvolvimento que Freud descreveu muito bem, que era a fase oral, a fase anal, a fase fálica, né? Então essas são fases que mostram o nosso desenvolvimento sexual, né? E a pessoa que desenvolve a compulsão sexual é uma pessoa que teve uma falhazinha, ela teve um desequilíbrio, vamos dizer assim, em uma dessas fases do desenvolvimento, muito provavelmente na fase anal.